Eu sou Alan George, eu tenho 35 anos, sou formado em computação, estou fazendo mestrado em profissional em tecnologia educacional na área de ensino de computação para pessoas com deficiência visual. Eu também sou secretário aqui do curso de Sistemas e Mídias Digitais, assistente de administração, né, meu cargo. E eu tenho baixa visão, né? Eu já enxerguei direitinho antigamente, e por conta da doença que eu tenho, que é retinose pigmentar, eu fui perdendo minha visão aos poucos na retina. O foco dela é na retina, né? E eu fui perdendo minha visão aos poucos, mas hoje minha condição é de baixa visão. Então eu ainda tenho um resquício visual nas laterais, que não é o padrão da retinose, pelo contrário, mas o meu é invertido. Eu vejo um pouco nas laterais e a frente é toda borrada, mas o resquício que eu tenho nas laterais não me ajuda tanto a identificar detalhes. Então é só mais para ambientação e alguma coisa assim. Eu imagino que sejam as asas. Estou percebendo ela detalhada como se fossem as penas aqui, nessa parte aqui, essas texturas. Ah, de início parece um avião, mas como foi falado que são animais, né? Então já descarta essa possibilidade. Ah, pode ser que seja assim também. Deixa eu ver. Ah, eu não sei bem. Tem essa parte aqui que agora eu tô em dúvida se é um pássaro ou um peixe, na verdade. Agora eu tô achando que é um peixe, porque isso aqui tem cara de ser a cauda de um peixe, essa parte aqui. Então acho que não são penas, eu acho que são escamas, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui eu posso perceber. Tem umas partes mais espinhosas aqui. Essa parte de baixo também, então não, se for um peixe, então não é assim mesmo. Eu chutaria, como aqui é pontudo, rapaz, eu acho que é um. Ah, não, já tem essa parte aqui também, isso aqui, que eu não consigo saber bem o que é. Mas. Ai, não, pera, agora eu tô ficando mais confuso. Agora eu tô vendo que tem essa abertura aqui também. Vale, meu Deus do céu. Agora é que eu tô confuso mesmo. Será que é assim? Peraí, que só pronto. Será que é assim, então? Não, é não. Nossa, agora. Ah! Agora sim ele parece um peixinho de aquário. Então eu acho que se for assim, parece aqueles peixes de aquário, assim, ó. Ok, posso começar a te dar algumas dicas? Pode. Então, Alan, primeiro você está segurando um animal extinto, certo? Ele é uma Ah, recriação a partir de um fóssil. Isso faz parte de uma apresentação de fósseis do Ceará. É um fóssil que foi encontrado na região do sul do estado, do Cariri, certo? certo, Esse, você acertou quando reconheceu asas. Então, deixa eu ver se você vão botar sua. Isso é uma asa, certo. certo? No outro lado você tem uma asa. Ah, aqui, no caso. Isso. E só para você ter a dimensão do bicho, de ponta a ponta ele deveria ter 5 metros. Então era um bicho relativamente grande, Ah, entendi. de envergadura, né? Como se fosse. Sim, sim. Não é uma ave, isso é um réptil voador, isso é um pterossauro. Certo. E sendo um pterossauro, é um animal, de fato, com uma forma sem correspondente hoje a nenhum animal vivo. Tá? Ah, entendi. Onde você está com a mão agora Isso são as aqui. pernas e é o pezinho, bem na pontinha, é o pezinho espichado, tem pequenas garras, mas vai ser Ah, é difícil verdade. Eu de não você tinha. sentir. Não sabia esse nível de detalhe. Entre as Agora eu tô sentindo sim os pernas, dedinhos quando você dele. passa entre as pernas, tem um rabinho dele, Ah, disse que é um é um rabo. rabinho, você está com ele. Então acho que ele é assim, né? Isso, agora você está com ele correto. E a parte difícil de reconhecer também é a cabeça, porque ele tinha uma crista muito grande. Você está agora, uma ponta é a crista, a outra ponta é o bico. Aí o Ah, então esse aqui é bico, o bico. o bico, e do outro lado uma crista muito saliente. Entendi. Agora eu tô conseguindo imaginar melhor ele, sim. A asa ela é composta de uma pelanca, como se fosse um morcego, né, uma membrana, mas a parte onde tem os membros e o corpo era coberto de filamentos. Não era pelo, como a gente teria de um mamífero, mas era como se fosse a pelugem de um pintinho.
Ah, sim, aonde que você diz? Onde você está nas costas e na barriga, aí a barriga, Ah, as um pouquinho costas, aqui, né? então você tem uma rugosidade. Entendi. E nas asas, o que seria o braço, né, que está dentro da asa, a- aí você tem também um Braço pouquinho, aqui. aí a perna. Ele tem braço? Ah, que tá aqui por baixo. Isso. Entendi, tá certo. Se você for na beiradinha da asa, você vai encontrar a mão aí. Você encontrou aí um volume, é a mão. Ah, sim, 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 sim. Então, e da mão para a ponta é um dedo. Era o dedo mindinho dele que crescia. Não, como assim? Tá bom pra pôr isso aqui? Esse pedaço alongadíssimo é o dedo mindinho. Isso aqui? Ixi, tá. Eu só não tô percebendo, porque É ele porque tá ele tão integrado tá à integrado asa à asa. Mas ele sustentava a que se membrana. você não falar, eu entendo que é tipo uma borda que vem até aqui, Isso. né? Mas ele tensiona essa membrana e a membrana dele, da asa, ela liga a pontinha do dedo mindinho lá na ponta até a lateral, mais ou menos o joelho na perna. A membrana que é a asa propriamente dita, né? Sim, sim. Isso. Então, nesse lado onde você está pegando, não tem osso. É pura a membrana Aqui. tensionada. No outro lado, que tem a mão, é onde está o braço tensionando a membrana. Entendi. Tipo, isso aqui é só a membrana e essa parte aqui é como se fosse aquele cabinho de ferro do guarda-chuva, né? Isso, exatamente. Certo. O morcego, por exemplo, a mão dele toda abre a asa, os dedos dele ficam. No caso do pterossauro, não, os dedos ficam apontados na mão que estão para frente e um dedo só segura a pontinha da asa. Entendi. Só com a impressão 3D e com essa explicação, eu consegui imaginar, sim, ele, inclusive até como se fosse um homenzinho assim, desse jeito assim, ó, em pé. Assim, com as mãos e com Ele as está, perninhas. inclusive, seria uma posição de voo, certo? Sim, seria. Porque a gente vai ter umas impressões da versão dele no solo, que ele era quadrúpede, que ele andava com as pernas e a mão, o dedinho dobrava e ele apoiava a mão no chão e ia fazendo. Legal. Né? Pois é, aí eu entendo assim, porque dá pra ver, tipo, isso aqui como se fosse o bico pra frente, a crista aqui pra trás e tal. Ao entender ele assim voando, agora eu tô percebendo sim o bico. Agora a crista, eu acho ela muito semelhante ao bico, apesar de que aqui. Exatamente. Sem a explicação, eu não ia saber que é uma crista e que é um bico, né? Mas eu digo para você, inclusive, visualmente Apesar, difícil. apesar de que aqui é um pouquinho mais largo. E essa versão que você está, a gente não pintou, ela está com uma cor uniforme. Visualmente, não há indicação que seja muito clara da separação da crista e do bico. Sim. Pintado, para quem é evidente, você perceberia. Mas com a explicação eu consigo imaginar isso agora. Aí, com relação à asa, ficou muito claro. E a única coisa que me confundiu no começo de pensar que não poderia ser um pássaro era o próprio cabeça com bico. Não, isso aqui é uma coisa. Isso aqui não é um. Pensei como se fossem umas garras de formiga que fecha assim, né? Garra naqueles. Tipo boca de formiga que fecha assim, mas depois da explicação não entendi. E dá pra sentir muito bem os dedinhos aqui também. Então ficou bem legal. Eu que não tinha tocado porque eu não tinha dimensão do nível de detalhamento que a peça poderia ter. Aqui a caudazinha, legal, um pouco com penugem, né? Já que ela tem esses espichadozinhos. Eu não consigo, por mais que tenha a explicação, eu só estou acreditando no dedo mindinho até aqui, porque para mim eu não consigo perceber como se fosse uma partezinha mais grossa nessa ponta que indicasse que seja o dedo dele sendo esticado, né? Eu não sei se talvez ficasse uma bolinha ou alguma coisa um pouco mais larga, ou só a explicação mesmo já me diria isso, né? As membranas também dá para perceber. Essa parte depois da explicação, que é a penugem, muito boa para saber como é as penugenzinhas, tipo a do pintinho, eu entendi também. Eu consigo imaginar ele aqui depois, ele voando, se depois da explicação de que é o bico e tal, apesar de ele ser muito grandão, parecendo que os membros são muito pequenininhos com relação. Eu não falei a asa, porque a asa é a membrana que estica, mas com essa cabeça dele, é como mas se você está correto. O volume corporal dele é muito pequenininho. Ele é xoxinho mesmo. A asa é muito grande, a cabeça é muito grande, o corpo e as pernas são raquíticos. Assim. Pois é, não sei como é que ele vai aguentar o peso assim para cair para frente. É uma questão. Né? Principalmente quando ele fica quadrúpede, quando você fala, né? Ele quadrúpede com a cabeça para sustentar assim para ir para trás e tal. Essa é a impressão dele.
A experiência te ilustra sobre esse animal? Depois, com a explicação, sim. Sim. Com a explicação me ilustra, sim. Dá para eu perceber bem, sim. Conseguir imaginar, tocar e imaginar os dedinhos. Tanto é que eu tô tentando até imaginar ele com a cabeça assim, quadrúpede, apesar de ser a versão voadora dele. Sim. Mas dá para perceber muito bem, com as penugens. A única coisa que eu não consigo imaginar, eu consigo imaginar, mas eu não consigo tocar e sentir o dedo mindinho continuando até aqui. Apesar de eu conseguir imaginar bem isso, mas Você não realmente, sente mesmo ele você como um explicando, volume. eu não consigo sentir aqui. Não consigo sentir. Tem alguma coisa aqui, mas não sei se é, ou se é só uma dobradiça da membrana. Mas eu acho que é porque é como se o volume da membrana tivesse com o mesmo volume do dedo. Então ele não está Exato, separado. exato. Na verdade, Aqui talvez a membrana fosse de fato mais fina, mas a gente precisou deixar ela um pouco mais grossa sim, para sim. ter resistência, né? Ela até vai afinando um pouco quando vai chegando para cá, dá para perceber. Eu acho que. Não, mas assim, eu não sei se impacta tanto. Acho que só com a explicação informando isso, acho que é o suficiente. Tá, vou te passar para a segunda peça, ok? Tá bom. Tem um pedestalzinho aqui, essa anteninha, com uma basezinha aqui, uma cruz quadrática, um quadripé, não sei, tetrapé, sei lá. E aqui tem algumas coisinhas pontilhadas que eu estou desconfiando que é braille. Certo. Deixa eu ver se embaixo tem. E aqui embaixo, isso aqui tem umas texturas de alguma coisa um relevo um pouco mais alto, que eu estou desconfiando que são as letras escritas em texto em tinta. Tinta que a gente fala que não é braille, é o texto que a gente lê normal, tá? Eu desconfio que seja algum texto em tinta. Ou outra coisa. Eu desconfio só por causa da letra em braille. Se não fosse a letra em braille, eu não sei se eu desconfiaria que isso aqui talvez fosse texto. Tem esse aqui também, que eu não sei o que é. Bom, esse aqui também. Umas voltinhas aqui. Deve ser bem onde talvez vá ser posicionada a peça de cima. Perfeito. Vou fazer a posição para você e aí você vai ter a peça Agora, inteira. se for realmente braille, eu só não vou saber ler porque eu demoro muito para lembrar. Tranquilo. Porque eu não sou fluente, sou muito básicozinho. Eu vou apoiar ele na base e você pode tirar ele da base. É só para eu te entregar como a pessoa receberia ele completo, tá? E assim, ele é meio frouxinho da base. A ideia dele é, por exemplo, ok, faz parte. Inclusive, esse faz parte do teste. Enquanto você consegue usar ele e tirar da base. Pode tirar ele da base. Tudo bem. Ele fica aqui na base. Oi, espera. E você acertou, aquela marquinha era uma forma de posicionar o pé. Tá, entendi. Certo. Isso aqui deve ser só o suporte. É só o suporte né? Legal. Eu vou tirar ele da base. É um bicho só. É um bicho só, exatamente. Vou tirar, pode ficar com ele na mão e eu tirei a base para não te atrapalhar. Entendi. Que legal. Isso aqui parece assim, só pegando já por saber que são bichos pré-históricos, eu já imagino como se fosse um bicho lagartão. Peraí, para não cair no ponto do. Aí dizer logo que você quer uma caudazona, né? Mas vai que é a cabeça, né? Deixa eu ver aqui. Aqui as patas, né? Bem esticada aqui e tal. Com os dois pés no chão e o outro talvez. Não, três, não, dois. Esse aqui levantado porque talvez dá um passo para frente. Não acredito, gente. Só tem três pés. Não, tá aqui. Dois pequenininhos na frente. Não, é porque ele já tá com dois pés no chão e os outros dois eles são pequenos. Entendi. Tipo, eu vou tirar nosso celular. Aí aqui então deve ser a cabeça dele. Olha, tem até um bicho aqui, só querendo ter água. Querer ser dragão. Ou aqueles espinhos, na verdade, né? Que eles têm nas costas, talvez. Espinhos assim que eu digo, uns negócios que eles têm nas costas. Tipo barbatana de peixe, sei lá como é que é. Você quer aqueles negócios que tem nas costas aqui, tipo como se fosse aquela espinha dorsal que vem até aqui. Será que não, esqueleto não é não, acho que é ele mesmo. Essa parte aqui é a cabeça dele. Não percebo tantos detalhes de olho alguma coisa, então aqui só a cabeça mesmo de um lagarto.
E desce aqui pelo pescoço. Essas partes mais ásperas, eu tô em dúvida, eu vou chutar escamas, tá? Apesar do outro dizer que tem penugem, mas acho que eu chutaria como escamas mesmo, como se fossem escamas de um jacaré. Ah, aqui embaixo também. E a caudazona, a enorme zona dele aqui, que... Não, isso aqui acho que é só a colagem da peça, que parece que divide em dois, assim, mas é só uma caudazona dele, bem compridona. Eu acho que você fez uma leitura muito interessante e eu acho que tem uma dificuldade do tato. A peça é rígida, então a gente não consegue traduzir o que seria um elemento felpudo, né? Como pena e como pelo e tal. Isso que você interpretou como escama, você interpreta corretamente porque o tato sugere algo rígido. Mas, de novo, é uma representação que visualmente alguém reconheceria como pelo. Então, esse animal também é um animal com filamentos. Então é penugem também, Também né? seria um tipo de Eu penugem. ia chutar penugem por conta do outro que você já falou, mas como parece um lagarto, aí eu chutei mesmo escama de tipo jacaré. Mas eu acho interessante porque, evidentemente, algo rígido sugere ao tato uma coisa rígida, e não o que visualmente está aparentando que é como se fosse um gato, mais assim, uma pelagem meio solta de um bicho meio arrepiado. Esse animal, ele é do que a gente chama de terópode. Então, ele é da família do tiranossauro. Eles são bípedes, certo? Então, ele está, de fato, com os pés no chão e a mãozinha são mãos pequenas, que estão pendentes aí na frente. Ele se assemelha a um bicho muito parecido numa transição entre dinossauro e ave. Tanto que, visualmente, a cabeça parece um pombo, o bico está com a boca fechada, então não dá para perceber, mas ele parece um biquinho de pato ou de pombo, alguma coisa assim. E ele até, também, por estar fechado, não fica evidente, tinha uns dentinhos serrilhados. Era um bico com dente, o que é uma coisa diferente, tá? Você sentiu nas costas dele uma espinha, aí você está no rabo. Sim, isso aqui. Essa é a grande cauda dele, que era bem comprida mesmo, e está coberto de pelos que seriam macios, mas pela questão da impressão 3D, você reconhece como tudo, está correto a sua leitura. E nas costas, mais perto da cabeça, tem esses filamentos espinhos aí, né? Isso, na verdade, isso foi descoberto no fóssil, fica bem visível. Ele tinha penas compridas que saíam das costas, possivelmente para a exibição do tipo macho seduzindo a fêmea. Era tipo a fantasia dele. Então, ele tinha longas penas que a gente não consegue imprimir, então fica uma coisa meio grosseira também. Sim. Mas é só para dar a ideia de que havia de cada lado, duas grandes penas compridas. Entendi. Tem animal hoje, pássaro, que tem exatamente essa coisa. Eles chamam de ave do paraíso. Tem uma ave do paraíso que tem exatamente essa pena saindo das costas para o macho, digamos assim, fazer a corte da fêmea. Né? Mas depois de falar a pena, eu consigo tentar pegar mais detalhes e ver, tipo, várias linhazinhas, assim, como se fosse realmente de pena. Assim, aquelas linhazinhas que a pena tem, assim, tá? Eu consigo imaginar um pouco isso, assim. O pezinho é muito pé de galinha, tá? Sim. São 3 dedos, meio esparramadinhos, aí sobe uma canela e depois uma coxa de galinha. Aí você tá na coxa, sim, certo? Que era bem a estrutura desses bichos, parece... Na verdade, são parentes, aves e essa estrutura, né, dos dinossauros bípedes. Inclusive, nos braços, tem filamentos que se caminharam para formar pena nos braços também. Esses bracinhos que você está aí segurando, né? Esse daí é um dinossauro chamado Ubirajara jubatus. Também é do Ceará. É isso que está escrito em braille, você interpretou corretamente, que tinha braille e tinha o texto de tinta. Ah, sim. E aí está escrito Ubirajara. Se eu não errei do braille, está escrito e ele é também um dinossauro cearense do Cretáceo, 115 milhões de anos. E ele tem uma história interessante porque o fóssil dele foi roubado e foi mandado para a Europa. No ano passado, teve uma grande movimentação para repatriá-lo. Então, hoje ele está no Brasil, o fóssil, né? Essa é uma interpretação, porque o fóssil está na pedra, achatadinho e tal. Sim. Mas você tem algumas interpretações e a galera que está trabalhando com a gente fez essa reinterpretação para que a gente fizesse a impressão dele. Legal. Agora, a base dele, cadê a base? A parte escrita em tinta... É do outro lado. Essa daqui... Como eu fiquei em dúvida, porque como
é uma letrinha muito estreita, ela não é uma letra... Na verdade, colocada. eu acho melhor quando é estreita para perceber, mas assim, não tão estreita. Sim, E talvez ela fosse um pouquinho mais alta, para fazer Ok. mais pressão no dedo. entendi. Para aumentar a pressão no E dedo. você acha que os portadores de dificuldade visual ajuda a impressão da letra ser alta? É mais alto, porque assim, ó, como ela tá muito baixinha, eu tenho que prestar muita atenção com o meu dedo para seguir a letra todinha. Se ela for um pouquinho mais alta, e talvez até nessa mesma largura. Acho que essa largura tá até boa. Mas um pouco mais alta, eu vou, quando eu fizer a pressão sobre o dedo, ele vai. Como é que eu posso dizer? Eu vou sentir mais, né? Eu sinto mais do que uma coisa mais larga, digamos, mais baixinha. Tipo, vai doer um pouquinho mais para eu sentir mais rapidamente a letra. Aumentar a área a força da pressão sobre o meu dedo. Mas é que eu tô percebendo o que você falou, Birajara, né? É um B minúsculo isso daqui? Só o ultra maiúsculo, todas as outras letras são Ah, letras. entendi. Em letra de forma. Tá certo. Alan, Ok. eu tenho também uma dúvida também, eu faço também parte do projeto, né, o Vista. Richter. Aí, a minha dúvida é, o nome Ubirajara... Agora, essa tá? letra aqui, gente, eu acho melhor usar. Só me desculpa, Richter. Não, relaxa. Em vez de usar. Esse aqui é aquele Azinho. O minúsculo da letra de forma, né? Assim, É. eu acho que é melhor utilizar a letra toda a maiúscula caixa alta grande e a minúscula caixa alta pequena, se quiser diferenciar. Entendi. Porque esse é mais difícil, é melhor deixar padronizado mesmo. Agora, na verdade, você está me dando um outro elemento. Eu não esperava que, para quem tem deficiência visual, a letra de tinta ajudasse. Mas Pra você... mim ajuda porque eu não sei nada. Eu sei, assim, eu sei um pouco de uma oficina que eu fiz, eu sei mais os números, mas como saber os números ajuda a descobrir as letras, aí eu consigo com um tempinho e letra por letra, mas só que quem é fluido em braille consegue ler isso aqui rapidamente, passa isso aqui, passa os quatro dedos, bom, ali. Mas eu não sei, né? Então, tipo, ou eu ia recorrer ao áudio ou eu ia tentar ler isso daqui. Mas se a pessoa que sabe mais ou menos, sabe uma coisa ou outra, ela pode confirmar por aqui, né? Então, tipo, eu tenho uma lembrança visual, eu só reconheci esse A em algum lugar aqui que eu tinha pego nele, por causa da lembrança visual que eu tenho do A de letra de forma. Então, é melhor pegar o Arial básico mesmo, ou Time, sei lá, que na fonte maiúscula, só que aí a minúscula seria a mesma fonte maiúscula, só que ela pequena, né? Que vai da metade para baixo. Que aí ficam todas as mesmas letras. E para, assim, não gerar talvez confusão ou algo do tipo, você acha melhor deixar a letra com essa extrusão para fora, ela é alto relevo, ou ela mais para baixo, fincada na peça, para dentro? Baixo relevo, tu fala? Exatamente. Não, alto relevo sempre. Alto relevo independente. Alto relevo sempre. No caso, a dica seria deixar ainda mais alto relevo. É só um pouquinho mais alto para fazer mais pressão sobre o meu dedo. E Alan, eu sei que, como tu falou, tu não tem aquela experiência rápida de braille, mas tem alguma forma que, por exemplo, teoricamente o braille... Pronto, se eu for aqui, colocar algumas observações aqui sobre o braille, eu vou deixar aqui deitado. Eu vou ler, a não ser que seja assim, mas eu acho que não é, ué. Agora, o Braille, as duas primeiras letras é um marcador de direção, né? Então, Ah, tá certo, entendi. Porque, tipo, então, tipo, se eu quiser for ler em tinta, eu vou ter que ir pro outro lado da peça, né? Eu até fico imaginando, eu entendi a ideia, mas assim, se for explicado esse padrão, a pessoa entender que o padrão é assim, de um lado é ler de um jeito, do outro lado é de cabeça para baixo, mas... Na verdade, a ideia é que ficasse mais no extremo da borda da peça. Sim. E aí fica mais voltada para a pessoa nesse sentido, né? Eu ia falar, porque na hora que eu ia pegar assim, que era desse jeito, aí ia dizer que aqui tava barreirando pro lado do começo. Por isso que eu virei, ó. Se for assim, aí dá certo. Entendi. Aí tem que fiz só um cursinho de pra nem lembrar que você quer marcar onde de começar. Mas, ó, eu já tenho esse dois traços embaixo, eu já não sei decorado, mas eu sei se eu fizer de um por um. Então, Porque eu vou seguindo os números de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10. Mas você já conversou sobre isso, né? O Braille hoje está, de uma certa forma, de moral baixa. Tem uma discussão sobre isso. Ele
Tá, tem esse negócio da moral um pouco baixa, mas eu acredito que quanto mais, principalmente isso daqui que vocês estão fazendo, de buscar soluções, adaptações para as pessoas, em algumas circunstâncias ele vai ser a melhor solução. Uhum. Por exemplo, se eu for fazer um jogo de tabuleiro, Uno, eu não vou ficar andando com o celular todo tempo para ficar vendo a carta, se eu posso só passar meu dedo, ler e saber qual é a carta. Uhum. Então, para um jogo, uma coisa que me requer agilidade com itens, o Braille ele é muito melhor do que um leitor de tela, por exemplo. A não ser que eu tenha um botão aqui que ele bufa e fala o nome, é mais rápido. Você acha que uma audiodescrição, pensando nesses dois animais que você viu, né? Seria suficiente ou ter alguém para interagir? Se tiver uma audiodescrição guia, que eu chamo assim, né? Eu não sei se tem, eu não pesquisei se tem algum termo para isso, mas que eu chamo de audiodescrição guiada já é o suficiente, se for bem feito. Como seria, se você, só para a gente entender, né? Certo. A audiodescrição guiada ela é semelhante à audiodescrição. É porque a audiodescrição por si só, as pessoas pegam muita regra e me dá um animal desse aí. E eles simplesmente vão... Certo. Eles vão dizer... É assim mesmo. Eles vão dizer... o animal tal é o pterossauro... onde tem suas asas longas, não sei o quê, mas a parte esquerda tem as suas pernas, perceba as suas garras e tal, seus dedos. Entre as pernas está a sua cauda, o seu rabo. A parte mais à frente é a sua cabeça, onde o topo é a crista e embaixo é o bico. Pronto. Isso eu estou falando, mas é porque eu já conheço a peça. Se isso fosse me passado sem conhecer a peça, eu ia botar assim, eu ia achar que isso aqui era a perna, eu ia tentar correr atrás para tentar descobrir o que a audiodescrição estava me falando. Uma audiodescrição guiada, como eu chamo, ela é como se tivesse alguém do meu lado, apesar de ser só uma gravação, e ele vai me explicar o geralzão, que nem isso que eu fiz agora, só que rápido, só para eu ter uma noção. Ele vai me convidar a perceber, perceba as pontas, né, todas as pontas da peça, perceba a textura. Ele pode até já dizer o que é a peça, como você me explicou que era o pterossauro e tal. Percebam as partes mais espichadas, pontudas, ou o que quiser chamar disso daqui, para eu perceber todas as texturas que são relevantes, para eu não ficar achando que isso aqui é um erro da impressão 3D, que realmente isso aqui foi colocado de propósito. Sim. Aí as pontas, percebam os pequenos dedos e tal, não sei o quê, e pronto. Depois de tudo, ele vai me guiar. Isso é bem rápido, essa primeira parte, tá? E como é que ele guia? Vamos começar a explorar a peça. Aí ele vai me dizer onde eu vou começar. Começando a partir, aí se a peça estiver assim, da direita, da esquerda e tal, ele vai pegar pontos de referência. Se a peça ficar na minha mão, ele vai me dizer como eu tenho que posicionar a peça. Então ele vai dizer, ó, com essa parte mais áspera para baixo, e aí a sua direita, aí ele vai de um jeito onde eu posicionei ela assim, né? E aí eu vou saber que aqui é a minha direita, no caso. Ele vai, na parte direita da peça, perceba que tem duas pontas. Para a ponta de cima, isso é a crista. Descendo, você vai perceber a outra ponta, onde é o bico de um pterossauro. Partindo para a esquerda, siga sua mão para a esquerda, até encontrar tal coisa, que seria a asa. De uma ponta a outra é uma asa. Aí você pode até dizer o que você tinha dito, que é 5 metros de largura, né? Essa distância é de 5 metros de um animal original. Aí eu, esse aqui é a asa e tal. E aí ele vai me guiando mesmo, dizendo para onde é que eu mexo, até onde eu tenho que chegar, o que é que eu tenho que encontrar quando ele disser. É como se tivesse alguém olhando e mandando fazer. Só que é um áudio que vai dizendo e eu guiando, não tem como eu errar e eu vou acertando tudo até explorar a peça toda. Essa audiodescrição eu consigo acompanhar toda a peça sem alguém me explicando. Eu consegui perceber exatamente como é esse animal. Se for falar para mim alguma outra vez de um pterossauro aqui do Ceará, eu vou lembrar disso e com as informações que você me passou, eu vou lembrar dessa informação da largura da asa, que ele tem umas perninhas assim, que ele é quadrúpede, o tamanho que ele pode ter, da cabeça, do bico, dele ser cabeção, de ter penugens. Eu vou lembrar sim, vai ser um animal que vai ficar na minha memória.